Vamos falar hoje sobre produtividade, como organizar o meu tempo, a minha agenda. Se eu sou um profissional, dentista, eu tenho as minhas partes de operação clínica, ou seja, eu opero na cadeira odontológica. Porém, eu sou o proprietário de um negócio e eu tenho que ter a atenção entre a parte clínica e a gestão do meu negócio. Muito se deve à ferramenta de informação, que é o software, que bem alimentado, lhe traz uma otimização nas suas tomadas de decisões no dia a dia. Para isso, com que a equipe tenha que alimentar a ferramenta todos os dias, para que essas informações sejam breves, rápidas e estejam à sua mão. Quando falamos de informações, essas informações elas têm que ser tratadas. As informações, quando elas ser tratadas, quer dizer que elas têm que ser lançadas e conferidas. Por isso que em nossas unidades, nas clínicas, nós temos os gerentes, que são os fiéis escudeiros que ficam antes da mensagem chegar ao profissional. Muito bem. Quando eu tenho uma organização de agenda clínica, eu programo o meu cliente ser atendido a cada 30 minutos, a cada 45, a cada 2 horas. Isso pode variar de acordo com o procedimento. E também se vale a gestão, quando o profissional deve se organizar a parte administrativa da sua clínica. Quando nós falamos em organizar o tempo para a parte administrativa, também deve ser um rigor e metodologia, para que isso seja de todos os dias auferidos. Ou seja, você deve ter alocado na sua agenda com uma recorrência permanente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso faz com que você tenha uma metodologia. E essa metodologia que você definiu para você administrar a sua clínica, doutor e doutora, faz com que você consiga, então, ver os números em menor curto de espaço de tempo. Ver as ações de marketing, ver o seu caixa, ver saldo bancário, ver o contas a pagar, o contas a receber, a inadimplência. São vários os cenários. Então, se você definir para que segunda-feira eu vou ver isso, isso e isso, terça-feira eu vou ver isso, isso e isso, quarta eu volto a ver o mesmo assunto de segunda, quinta eu vou repetir o assunto de terça. Então, estes assuntos de recorrência que você vai fazendo constantemente faz com que a gerente também tenha mais norte nas ações e nas informações que ela tem que lhe passar, e você acompanhe mais de perto a sua operação do seu investimento chamado franquia. Nós temos essa metodologia implantada e validada por você, ou seja, você realmente pratica isso, como tomar banho, como escovar os dentes, todos os dias você faz isso, isso passa a ser uma rotina que você colocou dentro da sua agenda. Eu sugiro que você comece com exercício, pelo menos 3 vezes por semana, e depois vá aumentando isso. Então vamos separar em grandes reuniões e pequenas reuniões. Então, grandes reuniões, é uma reunião por mês, a reunião de aferir resultados do mês anterior. Essa reunião normalmente deve acontecer no começo do mês, entre dia 2, 3 e 10 de cada mês, para que você verifique os números do mês anterior e se programe rapidamente para esse mês. Se tiver que... São reuniões de 30 minutos, 15 minutos, que é para realmente aferir resultados. Então, quais ações estão sendo realizadas, quais são os nossos resultados alcançados, qual que é a nossa expectativa de fechamento para essa semana, quais são os problemas visíveis com os nossos colaboradores, quais são as soluções possíveis para fazermos. Então, quanto mais afinadíssimo tiver isso entre você, franqueado e o nosso gerente, nós teremos assim mais velocidade de operação. É igual um time, né? Um time de basquete, quando ele joga e aquele jogador passa a bola para o outro sem precisar olhar muito. Esse time tem que estar afinado, ele tem que estar ajustadinho, para que realmente
consigamos um excelente resultado. Para isso, é muito importante você ter um checklist, né? Um checklist que chama de operação. Quais são as atividades que eu, como franqueado, eu tenho que lembrar para eu fazer? Então, eu tenho que verificar o caixa, eu tenho que verificar o banco, eu tenho que verificar se tem cheque sem fundo, tenho que verificar a inadimplência, e você quantificar isso e depois qualificar isso é fundamental. No começo é um pouco engessadinho, no começo é um pouco complicado, e depois você vai desembaraçando esse novelo facilmente. Nossa equipe está altamente capacitada para lhe dar suporte, chame-nos a qualquer momento. Você tem também os grupos de WhatsApp, que alguns franqueados já estão usando com sabedoria, podem utilizar à vontade para qualquer nível de pergunta. Aquilo lá realmente é para falar de operação. Então, aqueles grupos que nós trabalhamos ali, eu com vocês, podem perguntar à vontade. Ou as gerentes também, os gerentes, podem perguntar no grupo Brasil à vontade. É para que todos tenhamos a informação discutida mesmo. Quando nós temos esse suporte, seja no Cifra, através do software de chamados, seja no WhatsApp, ou seja via Skype, a gente procura trazer a abertura da informação para todo mundo, a transparência da nossa solução perante o problema que você está tendo. Pode ser comum ou não, e isso faz com que a gente leve a informação para todos. Quando nós, então, alocamos o tempo da administração nessa rotina, nós fazemos com que os resultados sejam realmente buscados. Então, por isso que as metas são desenhadas numa empresa. Quando nós estabelecemos as metas de visitas, de busca de cadastros, seja na parte de interna, seja na parte externa do marketing, nós precisamos que isso seja realmente conferido se foi feito ou não. E aí entra dois níveis de conferência, um nível gerencial, o administrativo, e outro nível do proprietário, que é a cobrança do dono em relação aos resultados que esse administrador, que esse gerente está trazendo para o negócio. Nós vemos que algumas operações, elas estabilizam e não conseguem mais crescer. E isso faz com que a gente tenha essa dependência de verificação das ações e da execução para que os números alcancem o sucesso no final do mês. Quando pensamos em operação, nós pensamos em operação produtiva, que gere resultados e, principalmente, que gere lucratividade para você, proprietário desse investimento. Ok? Fica à disposição. Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Fiquem à vontade. Doutor Faisal, posso contribuir? À vontade. Eu gostaria só de salientar que há poucos dias nós encaminhamos uma planilha, um cronograma do franqueado, né? Que é uma informação muito bacana e é até um próprio checklist, né? Que ele pode utilizar a seu favor. No caso, o franqueado tenha dificuldades de identificar o que fazer neste tempo que ele precisa fazer essa administração, a franqueadora tem esse suporte. Então, a gente já encaminha um material prontinho para que ele possa ter esse norte, né? Algo que ajuda bastante também, caso você, franqueado, não tenha ainda esse documento em mãos, solicite com a sua gerente de relacionamento que ela vai encaminhar na sequência. Perfeito, bem lembrado. Ok? Bom, finalizamos por aqui então. Nós fizemos a gravação deste encontro. Caso não tenha sido possível acompanhar desde o início, vai estar postado na Enertoplan até à tarde. Ok? Doutor Faisal, agradeço a sua participação. Até o próximo webinar. Mas